bem, vamos agora conversar com ele, doutor Vitor Sorrentino, médico, escritor, palestrante, gaúcho. Pô, tivemos vários gaúchos aqui hoje. Ele que é formado em medicina pela Universidade Luterana do Brasil, possui 5 pós-graduações, está finalizando o mestrado em gerontologia e graduação. Pô, os caras pegam isso do Google e põem na... É gigante a apresentação. É o Paraninfo. Vou falar um negócio pra você. Ctrl-C, Ctrl-D no Google. Temos aqui a presença ilustre do nosso doutor. Vamos lá, primeira pergunta. Vitor Sorrentino. Vitor Sorrentino, tá aí o doutor, bela Seja barba. bem-vindo. Tudo bem, doutor? Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Muito prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse horário de almoço, um programa que eu sou fã há muito tempo, Emílio. Eu sou da época de você com o Bola, mesmo, com o Ceará, sou velho, porra. Com o Carioca, com a Sabrina, sou dessa época vocês na televisão, então, admiro demais o programa de vocês e estarem até hoje aí nessa batalha que é essa briga midiática, né, que vocês participam com tanta hombridade mesmo. Pô, obrigado, doutor. Obrigado pelas palavras aí, doutor. Ouvinte da antiga. Ouvinte carinhoso. Doutor, você fala sobre longevidade, né? Isso é um assunto que a gente estava discutindo aqui no programa. No Vale do Silício, tem um cara que chama David Asprey, que ele fala sobre biohacking. É um cara bem interessante que fala que o homem pode viver mais. É sobre isso que você tem a habilidade? Também, Daniel, também. Primeiramente, um salve para você também. Eu sou sócio em curso, eu dou aula, eu tenho alguns cursos com o Luciano Bruno, que é muito amigo seu. Então, lhe mando um abraço por ele. Mas o David é um dos expoentes no mundo em falar sobre longevidade, sobre uma visão, uma ótica diferente da medicina. Eu não trabalho exatamente com isso, apesar de que eu prefiro aprender com todos esses grandes mestres. Eu sou um pesquisador, eu não sou um cientista. E no que eu aprendo com eles, eu tento, há muitos anos já, 13 anos, traduzir esses conhecimentos, formatá-los e traduzir para a população. Então, comecei há 13 anos através de um blog, depois redes sociais, enfim, cursos, palestras pelo Brasil. Acho que teve 2 capitais do Brasil, só que eu já não dei palestra. E o meu objetivo já há bastante tempo é mostrar esse lado do David Asprey, que no Brasil a gente tem uma limitação muito grande para isso, sabe, Daniel? Porque parece que aqui as coisas são um pouco mais encaixotadas para mostrar esse outro lado da medicina. Doutor Sorrentino, você é um médico renomado no seu ramo, mas está atualmente fazendo uma graduação em teologia. Afinal de contas, a medicina e o estudo da religião, da fé, são excludentes ou complementares, na sua opinião? Parabéns pela pergunta, viu, Marinho? Cara, eu cresci, eu sou mórmon, né, de batismo, então eu cresci num ambiente de igreja, né, voltado muito para a família, para o estudo da Bíblia, e eu sempre tive um sonho, em algum momento da minha vida eu consegui unir e provar que as duas coisas não são excludentes, né? Acho que cada vez mais nós temos uma universidade de Duke, nos Estados Unidos, que tem um centro só para o estudo da espiritualidade. E a gente não condensa isso em uma religião, tá? Na influência sobre os resultados da medicina, sobre as doenças, sobre os pacientes que se salvam depois de algum infarto ou então de câncer. Na verdade, assim, a fé ela é muito importante. A fé que vai funcionar, que as medicações, de fato, vão fazer o efeito que devem fazer, ou então as estratégias vão fazer os efeitos. E aqui no Brasil isso também já se desenvolve, né? Existe um núcleo dentro de São Paulo, tem um grande amigo meu, que é um cardiologista, que coordenou durante muito tempo esse núcleo de estudo da espiritualidade. Ele é católico, mas ele, dentro do estudo, claro que se ampliam muito as fés, os diferentes tipos de religiões, enfim, a espiritualidade como um todo. E eles já comprovaram, por muitos estudos científicos, né, de que aqueles pacientes que têm algum tipo de fé e que procuram ter algum contato com o seu divino, né, com aquilo que eles acreditam que seja o divino, eles conseguem definitivamente, em sua grande maioria, ter melhores resultados, comparando-se com pares, ou seja, pessoas com as mesmas doenças, pelo simples fato de acreditarem de que as coisas serão melhores, né, e que vão funcionar com eles. Então a gente busca estimular isso, e eu gosto de ter propriedade no que eu falo. Então eu não acho justo que eu possa incentivar os meus clientes, meus pacientes e as pessoas que me seguem todas, que o meu grande objetivo é com o público, em falar profundamente sobre a fé, sobre a espiritualidade, sem ter uma formação.
Eu acho que isso é muito do médico, né? Nós temos que ter formação para tudo e para poder abordar um tema. Então, era um sonho e esse sonho vem se concretizando. O padre Fábio de Mello é meu paciente há muitos anos, ele é católico, um grande amigo, um dos meus melhores amigos, e eu sou mórmon. Quer dizer, abri muito o meu leque de informações sobre as diferentes religiões, sobre a espiritualidade, e eu acho que esse convívio com ele foi muito significativo para mim, para que eu tomasse essa decisão. Mas não só através dele, né? Eu acho que senti um chamado. O doutor, o senhor fala muito da longevidade, né? Longevidade da vida. Como é que é essa questão que você trata, né? Essa questão da forma saudável. E quais são os paradigmas da medicina antiga que essa nova teoria da longevidade pode causar um debate? Se você parar para pensar, acho que todos nós temos uma experiência de, às vezes, um bisavó, uma bisavó, enfim, os nossos ancestrais, eles tinham um estilo de vida completamente diferente. E muitas das coisas que eles faziam na época, apesar de serem intuitivas, e acho que vocês estão, não sei se hoje vai falar o Zeba aí também, mas o pai dele fala muito sobre isso também, acho que semana passada ele conversou no Pânico, a observação é muito importante. Então eles tinham o objetivo de curar, de tratar as pessoas, e por um meio ou outros iam fazendo experimentos. E todos esses experimentos de 6 mil anos, chegou algum momento da medicina em que a indústria farmacêutica ela limitou que qualquer coisa que não fosse encabeçada pela indústria farmacêutica fosse coibida. Tinha uma finalidade boa e uma outra ruim, né? A boa é que eles queriam que não se fizessem mais testes em pessoas e que houvesse uma uniformidade dos testes. O lado ruim é que perdeu-se completamente na lida do médico essa capacidade de observação, que é tão importante como, por exemplo, no momento que a gente vive na pandemia. No início, a observação foi fundamental, só que os médicos foram treinados para aguardar que grandes estudos, claro que organizados, financiados pela indústria farmacêutica, pela grande indústria, que esses estudos é que cheguem às conclusões. E veja bem, a gente não tem como ter o mesmo impulso financeiro para um estudo com um fármaco novo, com uma medicação nova, com uma antiga. Acho que isso veio à tona muito na pandemia, né? Medicamentos antigos, mais baratos, eles passam a ser demonizados pelas pessoas como se fossem algo muito perigoso, e que só os novos podem salvar. Mas na medicina, então, tudo que é natural, aquilo que pode ser uma mudança significativa na sua vida e que não dependa de estratégia terapêutica medicamentosa, ou seja, da indústria farmacêutica, acaba ficando em segundo plano. Quando, na verdade, até mesmo aquilo que o David Asprey divulga há muito tempo, aquela gordura natural que o seu avô consumia, seu bisavó, isso não faz mal à saúde. O excesso, sim. Muito mais mal à saúde faz os produtos superprocessados. Então, a gente tem que aliar e aceitar que novas terapêuticas, novas drogas são muito importantes, mas a gente não pode abandonar a base, que são os hábitos e aquelas coisas que até são muito mais acessíveis, com muito menos risco de promover algum tipo de efeito colateral e de doença, e que podem, então, fazer parte da base para a gente construir a saúde e não desenvolver doença. Eu vou te dar um exemplo, tá? 2010 foi... A gente tem relatos de uso de essências, de óleos essenciais há muitos anos, mais de 6 mil anos. Mas a gente tem, atualmente, né, um modismo surgindo em respeito do uso da aromaterapia e tal, como uma forma até, já foi implementada inicialmente lá na medicina integrativa no SUS tal, e depois reveram essa orientação. Mas, de fato, eles fizeram isso em 2010 comparando o uso de ansiolítico bem forte, o lorazepam, né, que é um primo irmão do Rivotril para as pessoas aí se localizarem, com a ingestão, sim, multicentro, tudo como anda o figurino, né? Estudo duplo cego, randomizado, multicentro, controlado por placebo não, controlando um grupo usando o lorazepam, ansiedade generalizada, na crise, e o outro grupo sem saber o que estava usando uma cápsula, um comprimido com óleo essencial de lavanda, que é uma coisa extremamente simples, fácil, acessível, barata, sem danos, sem prejuízos. E os resultados foram idênticos, só que teve uma diferença. O óleo de lavanda ingerido, ele, nesse momento, claro que é um estudo controlado, 2010, não é uma coisa nova, né? Ele não causava os efeitos colaterais adversos do lorazepam, que seria a pessoa ter que sair do seu trabalho, cuidar ao dirigir, e, afinal de contas, a pessoa poderia ficar ali, para as pessoas entenderem, um pouco mais chapada, a sensação de muita lerdeza, né? Psicomotora.
Então, tu percebes que, assim, nem 8 nem 80, tem coisas que vão servir para um ou para outros, mas nós precisamos voltar, né? Voltar a entender. Vou dar um outro exemplo aqui. Agora, na pandemia, se fala muito da vitamina D, do zinco, da vitamina C. Poxa, eu escrevi em 2014 um livro falando sobre a importância. Tem um livro de 300 páginas lá naquela época. Não é uma coisa de agora. Há 13 anos, quando eu comecei a estudar essa área, por problema que eu passei de doença, para poder conseguir resolver meus problemas, eu usava 4 medicações controladas. Então, que é uma coisa natural entre os médicos, né? A gente acha que a medicação é água, vai tomando tudo que para cada sintoma você tem uma medicação. E já escrevia sobre isso, sobre a importância de adequarmos determinados nutrientes em virtude de termos ou pouco esses nutrientes densos nos alimentos, ou então uma pouca produção de determinados componentes, como a vitamina D. Não são coisas novas, mas a gente precisa aliar as coisas novas, né, com as coisas antigas. Muito bem. Muito bom. Tem um documentário que chama Magic Pill, que fala sobre isso, que a comida pode curar, né? Que fala sobre estratégia cetogênica. E cada hora vira uma moda, né? Uma hora o cara fala que não pode comer carboidrato, como você falou, gordura boa. Você acredita que o alimento pode curar sem ter um remédio tarja preta, por exemplo? Cara, sem sombra de dúvidas, e foi bom que tu me perguntou isso aí, Daniel, porque eu vou te dar o exemplo do nosso amigo em comum, o Luciano. O Luciano é um dos meus melhores amigos. O Luciano é nutricionista. O Luciano tem uma doença autoimune que é super grave e já deixou ele quase em cadeira de rodas em um momento da vida dele, que é a espondilite anquilosante. Ele é nutricionista e ele não usa nenhuma droga para permanecer estável. Teve que usar na época da crise, depois a proposta era continuar usando e ele foi atrás de outra estratégia e ele é nutricionista. Então, existem formas através da nutrição. É claro que isso tem um custo alto e tem uma limitação. A depender do grau de comprometimento que você tem. Ou então, o custo da mudança de hábitos, que é um custo alto, não é mesmo? Ele se priva de muita coisa, mas ele fica tranquilo porque não tem a necessidade de usar fármacos para conseguir se manter estável. Eu tenho na minha equipe uma reumatologista que leu o meu livro, ela é estudante de medicina na época que ela leu o meu livro, em 2014, e ela resolveu fazer um teste com ela. Assim, poxa, faz sentido e existe uma ciência aqui que eu desconheço, que eu não aprendo na universidade. Ela era lúpica, né? Tinha recém-descoberto lúpus. E aí ela se tratou e ficou estável, entrou em remissão. Isso é possível com todos? Não, é claro que não, mas a gente precisa incentivar as pessoas a tentar mudar alguma coisa, porque muitas vezes, pequenas mudanças, grandes negócios. Eu vou dar um exemplo aqui da minha avó, porque é uma coisa muito significativa. Minha avó teve cirrose não alcoólica. Ela faleceu aos 82 anos. Cirrose não alcoólica é a cirrose que a pessoa tem por maus hábitos. A minha avó, desde que eu conheço ela por gente, ela não tomava água, era só refrigerante. Ela falava que a água enjoava ela. Bom, ela teve cirrose por excesso de refrigerante, cara. Não bebia, religiosa, né, da minha religião, não achava que bebida era uma droga. Mas, na verdade, o álcool poderia ser até algo bom para ela, frente ao tanto de refrigerante que ela tomou durante a vida dela. Morreu de cirrose. Entende que pequenas mudanças, grandes negócios, se ela trocasse o refrigerante por água, olha a diferença que poderia fazer a vida dela. O próprio, quando a gente fez uma brincadeira no Pânico, que era com Bola, e com o Vesgo, o Bola tinha que emagrecer, por isso faz tempo, o Bola tinha que emagrecer e o Vesgo tinha que engordar. Exato. O Bola tem diabetes, não sei qual é, tem uma classificação. Tipo 2, o Bola tem tipo 2. Eu lembro. Aí ele fez um regime. Isso. Fez um regime e começou a fazer atividade física. Zerou a diabetes. O cara acabou a diabetes. Agora já voltou tudo. Mas todo mundo, se você chegar no médico, o médico fala, eu tenho um remedinho aqui. Que é mais fácil. Você toma o remedinho, aí você fala, todo mundo quer um remedinho para qualquer coisa. Sim. Mas é o que a gente fala, né? Tipo na pandemia, que a gente até fica falando aqui sempre, a gente tem que se cuidar. Porra, se cuidar não é só usar uma máscara, é emagrecer, é fazer atividade física. Isso é se cuidar, né? O cara ter uma vida legal, comer bem, né? Esse é que é o mais importante, eu acho, do se cuidar do que usar uma máscara e lavar a mão. Isso aí também não vai resolver. Todo mundo quer muita rápido. Exatamente. Mas esse negócio de longevidade aí, isso aí não sei não, hein, doutor? Os caras viver 150 anos. Será? Tem muita gente chata também. Diz que quem nascer agora... Agora? Quem nascer agora, nasceu. Nasceu um bebê. Nasceu um bebê. Nasceu um Túlio. bebê. Sabe o que eu tô falando? Sim, o Enzo. Nasce um bebê agora, o cara vai viver 150 anos. Você tá zoando.
Se não tomar Coca-Cola... Mas foi aumentando cada vez mais, né? É isso qual mesmo, que é a expectativa? doutor? Qual que é a expectativa de vida era há 100 anos atrás, doutor? E hoje, para onde você acha que vai chegar isso aí? A gente passou lá, antigamente, na Roma Antiga, de termos uma longevidade interrompida em função das guerras todas, né, de algumas pestes, e de 18 a 22 anos. Nós ultrapassamos 50 anos na segunda metade do século XIX e hoje nós estamos já com a expectativa média, se a gente pegar o mundo moderno, de 76 anos mais ou menos, 80 anos, né? Depende de país, até mais. Mas a projeção, claro, essa projeção se faz em decorrência da evolução. Não precisa pegar historicamente uma pessoa, o quanto que ela vivia no passado e o quanto ela foi aumentando a expectativa de vida. E hoje, todo o arsenal de ferramentas que a gente tem na medicina para mantê-la viva, e esse é um grande ponto, tá? Nós podemos ter, assim, uma expansão da longevidade. Existem alguns cientistas renomados no mundo que fazem uma previsão até mais otimista de que nós podemos chegar ainda aos 200 anos. Bom, e por que eu falei de ferramentas? Né? Porque é muito ruim viver mal. Né? Nós temos no Brasil uma média em que, em geral, o brasileiro vive 1/5 da sua vida, em geral, a maioria dos brasileiros, 1/5 da sua vida incapacitado. Então, imagina viver 100 anos e viver 20 anos incapacitado. Sabe-se lá que incapacidade. Às vezes um Alzheimer, às vezes um câncer, às vezes vegetando. Então, nós precisamos aliar essa quantidade com a qualidade. Porque, definitivamente, se a gente perguntar para a maioria das pessoas, eu acho que vale mais a pena viver 50 anos, 60 anos, 70 anos, viver bem, do que viver mais tempo sem poder escolher. Às vezes a pessoa não pode escolher, inclusive, deixar de viver. Né? E numa situação ruim, que penaliza ela e penaliza a família também. Entendi. Boa. O Sami tem mas aí o cara vai ficar capenga, né, doutor? Não, o problema é... Não tem jeito. Não adianta. Ficar um velho capenga, pô, 150 Dá anos. trabalho pros outros, eu não quero, não. Eu não quero dar trabalho pros outros. A cabeça tem que estar legal também. Ser velho chato não adianta também. Ser reclamão. Não é uma indireta, mas vai. Não é porque você tá dando uma indireta? Não, às vezes... Tá me chamando de chato? Às vezes, quando você reclama muito, as pessoas querem viver e Eu reclamo porque me enche um saco aqui. Não tô falando que você não tem sabe. motivo, óbvio. Ô, doutor... Você tá bem? Não, é rapidinho. Você também trabalha muito com nutricionistas, né? Nós temos o caso do nosso querido Rogério Morgado, que fez a cirurgia da bariátrica. E eu tava ouvindo, Morgado, que muita gente... Morgado tá engordando. Então, muita gente volta a engordar, inclusive pelos maus hábitos e as obsessões. Às vezes o cara, ele faz essa cirurgia, vira alcoólatra, às vezes pega um outro vício, gasta muito dinheiro. O que você acha da cirurgia e os outros recursos que tem para emagrecimento que todo mundo se interessa? Pois, assim, é muito triste, os números ainda são tristes, sabe? Nós gostaríamos que os números fossem melhores. Eu sou um grande incentivador, você sabe, que na mudança dos hábitos de vida, porque às vezes os recursos que parecem mais simples, eles trazem consigo um grau de complexidade que a pessoa não imagina que possa ter. E às vezes não é explicado à pessoa esse grau de complexidade. Então, o índice de alcoolismo pós-bariátrica é absurdamente elevado, é algo que nos preocupa imensamente. Eu tenho pacientes assim, eu tenho amigos assim, e é algo muito triste. Segundo, o índice de reganho. Né? Até pouco tempo atrás, hoje a gente não tem um dado atualizado porque é muito dispar. Agora, até pouco tempo atrás, 9 em cada 10 dos bariátricos, eles ainda voltavam a ganhar peso num prazo de 10 anos. Imagina que as pessoas estão fazendo bariátricas jovens, como é o caso do Morgado, pode ser que 10 anos seja o tempo de acompanhamento. Daqui a 20 anos, já não entra já nessa estatística, é como se tivesse tido sucesso a cirurgia. Então, eu acho uma alternativa válida, a gente tem uma preocupação, até um conselho que eu te dou, Morgado, aqui, pós-bariátrica, a gente precisa ter um acompanhamento, pelo menos, de um nutricionista, para poder encontrar os gatilhos, aquelas coisas, porque... Eu falo, doutor... Ele come de Kit Kat, frango a passarinho com Kit Kat. Sonho de valsa. Coca-Cola 2 litros. Ele fala, lá vem esse velho. Aí ele vai lá, emagreceu, agora fez bonitão. Fica a foto no Aí ele vai lá e pega a caixa de Kit Kat. Na Dirce. Ele come escondido e de pé. Temos imagens. Tem imagens da pegada. Agora, doutor... Ô, doutor, mas me fala... Então, quer dizer, a dificuldade mesmo tá em mudar hábito, né? A gente não quer mudar hábito. Isso é que é o problema, né? E a transferência da compulsão também, né? Por isso que a turma fala, nossa, velho. Foi grande. Tem casos e casos, né? Eu acredito realmente, eu tenho casos... Eu incentivo muito as pessoas a fazerem de tudo para não entrarem numa bariátrica.
Vocês imaginam que a gente tira uma parte do nosso segundo cérebro, do intestino. Então, a pessoa fica com uma síndrome desabsortiva, com dificuldade de absorver determinados nutrientes, num mundo em que os alimentos já são pouco densos em nutrientes. É como se a gente fosse carros Uber. A gente está sempre andando mais, estressando mais, dormindo menos, se intoxicando mais. E, por outro lado, a gente deveria ter uma densidade do próprio alimento muito maior. A gente tem um estudo de 2015, que é muito assustador, que foi publicado nos Estados Unidos, mostrando que a densidade, a quantidade de nutrientes, concentração de nutrientes, dentro de uma mesma maçã, por exemplo, dentro de um tomate, caiu nos últimos 30 anos, até 2015, tinha declinado em quase 50% em média. Então, vocês imaginam que o alimento já vem um pouco menos denso em nutrientes. Claro que o replantio é algo para poder alimentar o mundo. Junto disso, vem, às vezes, até com mais caloria. Porque dependendo do jeito que a gente faz o alimento, as fibras acabam se dilacerando e a gente tem um alimento muito rico em glicose, por exemplo. Aí a gente tem excesso de caloria, um alimento que às vezes vem desnaturado, mas pouca densidade, né? Concentração de vitaminas, minerais, antioxidantes, num mundo que a gente precisa mais. É como se a gente estivesse precisando de uma gasolina aditivada, só que o alimento é uma gasolina comum piorada. Sim. É muito importante que tenha um acompanhamento, né, Morgado? Porque, poxa, o reganho é triste, cara. É triste porque depois o cara fica cria uma desmotivação muito grande. E veja bem, a gente pode errar, pode ter todas as exceções do mundo, mas a gente tem que ter alguma rotina. A rotina precisa ser a base saudável. É isso aí. Doutor, Oi, pois não. Não, doutor, eu acabei te conhecendo naquela prisão sua do Egito, eu sei que não tem a ver com o seu trabalho principal, mas de qualquer forma acredito que muita gente o viu ou ouviu pela primeira vez na ocasião. E aí, a internet começa a levantar um monte de coisa, parece que você tinha um caso também em 2014, onde você fez também uma brincadeira do tipo. Eu queria te perguntar o seguinte: o que mudou na sua vida depois desse cancelamento e o que rolou, né? E o que rolou, porque, assim, ficou uma coisa que a gente via muito a mídia e, poxa, desde de gente ligando você a partido político, eu acho que não tinha nada a ver com o caso, nada disso. Então, assim, para você falar a sua versão, assim, o que você sentiu e principalmente agora, porque agora com as águas mais calmas, talvez você tenha uma visão melhor do acontecido. Claro. Te agradeço até pela pergunta aí, Sami, tá? Porque o ao vivo é sempre diferente, né? A gente pode explicar exatamente uma versão real. Eu não gosto de dar a minha versão dos fatos, tá, cara? Como médico, eu não posso dar a minha versão. Eu posso dar o que é a verdade. E a verdade pode ser dolorosa, pode ser coisas erradas ou boas, e a gente está aqui para poder pagar pelos erros e poder justificar para Deus mesmo, como eu tenho esse viés espiritual, de como a gente pode se renovar em alguns aspectos. Mas eu posso dizer que lá, que muita gente me conheceu nesse período, infelizmente, porque eu tenho quase 2 milhões de seguidores em todas as minhas redes. E por que eu tenho isso? Porque, eu dou informação gratuita todos os dias. Eu estou sempre fazendo isso. Eu fazia, até antes da pandemia, uma palestra beneficente por mês. Ou seja, o lado positivo, em alguns momentos, ele fica completamente apagado em função de um evento. E o que é esse evento? É uma cena no meio de um filme. Isso que é uma coisa muito triste, né? Vamos pegar o fato Egito primeiro, depois eu falo do vídeo antigo, né? O fato Egito, eu estava lá passeando até com o Conradex, aí, que é um participante, né? O Conrad é meu paciente, um dos meus melhores amigos também. A gente estava passeando, gravando lá, eu gravando sobre saúde, ele gravando sobre política, sociologia, enfim. E já nos primeiros dias, a gente foi levado a uma loja, e nessa loja, eles mostravam como é que eles faziam os papiros e vendiam os papiros. O que aconteceu lá foi que a gente foi filmando, eles nos explicando. E como as coisas eram novidade para a gente, existe um deus da mitologia egípcia, que é um deus Osíris. E esse deus, ele foi despedaçado pelo irmão, ele foi morto pelo irmão, que ficou com inveja do seu trono, e despedaçado em 14 partes, espalhado pelo Egito. Isso é mitologia, obviamente, né? E encontraram, então, Set, uma irmã dele, encontrou todas essas 14 partes, à exceção de uma. Essa uma parte foi a parte do pênis. O pênis do deus Osíris não foi encontrado. E a Set precisava reproduzir com ele, para gerar um herdeiro do trono. Um herdeiro nobre, realmente, que tivesse o direito ao trono. O que aconteceu? No local do pênis, e isso eles estavam nos explicando, eles colocaram um caule, cara.
uma planta exatamente igual à planta do papiro que a moça estava na mão. Só que antes disso ainda, nós tínhamos passado num local ali de esculturas e eles estavam nos mostrando as esculturas. E eles estavam fazendo brincadeiras com a gente, eles com a gente, né? E eu não vejo problema nenhum de fazer isso. Eles pegavam um deus que tinha uma escultura de um pênis um pouco menor e comparavam o deus com uma escultura de um pênis maior e falavam, esse é o deus. E até eu tenho filmado isso. Na verdade, isso estava todos os meus stories. Estão lá salvo num destaque do meu Instagram. Não foi só uma cena que estava lá. Estava tudo isso, eles nos mostrando sobre vocês são brasileiros, bem assim. Esse aqui é o Deus de vocês. Vocês são os brasileiros aqui, com pênis pequeno. Nós somos egípcios. Às vezes piada sem graça, mas a gente ri junto. Né? Os engraçadão. Mas tudo bem, nós estamos viajando. Até que começaram a explicar sobre esses deuses. E atrás dela tinha uma outra imagem, eram 14 juízes. Esses 14 juízes, cara, são imagens que eu tenho aqui, tá tudo na minha rede social, tudo lá, exposto, todas as imagens, com 14 juízes sentados com pênis desse tamanho. Bom, no meio de tanta história de brincadeira de pênis, tá, a hora que ela mostrou, então, papiro, que era a mesma planta parecida que estava colocada no pênis do Osíris, tá, eu repeti, ela falou assim, quanto maior e mais firme, melhor. Eu repeti, eu não criei, eu não chamo. As pessoas acham que, vem cá, eu sou um cara completamente dessensível para chegar em algum lugar lá, do nada, abordar a menina e falar assim, tu gosta de grande e duro? Mas como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Eu não tem nem graça fazer uma coisa dessa, né? E pode ter sido uma coisa sem graça realmente que eu fiz, porque eu repeti o que ela falou. Então quer dizer que vocês precisam ser grande e duro, vocês gostam do grande e duro. Foi isso que eu fiz. Claro que os caras se ferraram. Massacraram. Só do grande duro. Você sabe onde ficou. tem? No botão, cara. Você vai pro botão, é só bambu. Só a hora que você entrar no Deus botão. Falo. Quando entra Deus falo no botão. Você vai pro botão. É só as ruas pintadas. Entrou no botão. Bambu no botão bonita aí, pra caramba. Ô, doutor, mas você foi em Cannes e tudo, né? Teve. Cara, mas isso como é que explica acho que isso? foi rede social que acabou. Rede social inflama, né? Vira uma loucura, né? Cara, o que eles fizeram, Emílio? Eles pegaram, editaram só aquela parte, traduziram. E olha, quando eu vi que a coisa estava dando um rebuliço aqui no Brasil, claro que tinha um viés nessa história do rebuliço, porque como eu apoio o tratamento precoce, eu votei no Bolsonaro, quem vota no Bolsonaro não necessariamente é bolsonarista, né? Parte de vocês deve ter votado por uma opção, era o que tinha de opção, ou encontrou isso dentro que... Se eu não sou lulista, bolsonarista, aecista, né? A gente vota em quem tem. Mas eles começaram a linkar isso. Mas no dia seguinte, eu voltei à loja para poder pedir desculpas a ela. Falei assim, numa dessas realmente eu não sei e eu infringi alguma coisa aqui de lei árabe. E conversei com ela. E a menina não entendeu nada. Falei assim, não, mas não passa nada, não tem problema nenhum. Ou seja, o vídeo também está lá postado, está no meu feed. Tá? Só que isso já não interessava mais a narrativa, porque a narrativa o cara é um imbecil, chegou lá e assediou. Usou uma palavra assédio. Eu acho que a pessoa que usa uma palavra assédio, para o que eu fiz, ela nunca foi ao Egito. E eu convido essas pessoas, leva a sua esposa do Egito, vê o que é assédio. Nós temos um país complicado de fazer turismo lá, que eu amei estar lá, continuo guardando grandes recordações, fui detido, não foi uma prisão, né? O que eles fizeram? Como começou uma pressão social, alguns ativistas do Brasil conseguiram chegar a um perfil internacional de defesa das mulheres, e eu acho que a defesa das mulheres ali foi bem empossada, inclusive. Porque se eu fosse um cara que tivesse chegado lá e feito uma baboseira daquela, simplesmente no meio, sem nenhum contexto, realmente, eu tenho que me explicar. Por que eu fiz isso num país que eu sou um turista e chego lá e agrido alguém? Ou então assedio alguém? Não, mas não houve um assédio. Foi algo que a própria assediada não considerou assédio. Ela não fez nenhuma denúncia para mim. Aliás, ela negou a denúncia. Chamaram ela para explicar. E o que ela falou, mas não aconteceu nada. Por que estamos aqui? Foi isso que aconteceu. Só que aí, como eu fiquei detido lá, eu fiquei detido para explicar. Quem que teve acesso a todas as informações? Aliás, pegaram a senha dos meus celulares, abriram tudo. Eu falei assim, tá aqui tudo, não tem problema, não tem nada a esconder. Aí retiveram o meu passaporte durante esse período e foram investigar. Investigaram tudo, falaram, Vitor, não tem nada realmente, tá daqui, fui embora. Mas aí houve todo esse rebuliço, né? E aí trouxeram uma pessoa que já trabalhou comigo no passado e que tinha um vídeo, para não deixar sem a resposta, tá, Sami? De um vídeo antigo que eu tinha mandado para ela.
eu e uma menina de fora, eu estava uma australiana na época lá, e numa brincadeira, poxa, foi 10 anos atrás, cara, 8 anos atrás, uma brincadeira, os dois bebendo num bar. Aí vão os dois para um quarto do hotel. Aí tô eu e a menina num quarto do hotel. A gente vai dormir, né? Então, os dois ali. Opa. Então, a menina, essa amiga minha, me chamou. Eu falei assim, tô agora aqui, tá? Nós vamos... Eu pedi pra menina repetir. Nós vamos transar, tá? E depois foi isso. Só que daí fica como se fosse, se o cara é imbecil, será que ele tá no meio de um nada? Sendo que o vídeo era no meio de um quarto. No meio do nada... E reincidente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, tá, é uma imaturidade daquela época, gurizão, solteiro, maturidade. Mas aí tentaram atrelar isso, tentaram atrelar um vídeo do Bolsonaro. Cara, fizeram... É um inferno, é um inferno, doutor. Nós conhecemos bem isso aí. Nós conhecemos bem esse negócio. Exato. Eu quero agradecer a sua presença aqui no programa, esse papo bacana que a gente teve aqui. Queria falar mais sobre a fé e tal, mas tem essas... Depois a gente pode marcar outro dia aqui para falar sobre a fé. Fé é uma coisa importante que a gente precisa ter. Sem fé, você não atravessa a rua. Você não atravessa a rua de manhã e não levanta da cama. E fé é uma coisa que a gente precisa ter mesmo. Obrigado pelo papo, viu, doutor? Valeu, doutor. O doutor Vitor... Imagina, cara. O doutor Vitor tá lá... Deixa eu te agradecer primeiro aí, cara. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Foi muito bom. Parabenizo o programa de vocês aí, já das antigas. Adorava o programa antigo de vocês. Aliás, se a gente tivesse o programa antigo de vocês hoje em dia, ia ser... Aquilo... Vem colocar na nossa. Vem colocar na nossa. Repita com a gente. Aquilo nós já pagamos tudo. Nós já pagamos tudo. Repeat with me, doctor. Já tá zerado. Uma vez. Tudo apagadinho. Não tem rastro mais. Deixa eu agradecer. Deixa eu passar aqui, ó. Doutor Vitor Sorrentino, tá aqui o Instagram dele para você acompanhar o trabalho. Tem o site também, Vida e Saúde, que é uma coisa que a gente precisa ter, videsaudesorrentino.com.br. Conversamos aqui com o doutor, tá aí o curso dele, ó, tem curso também, ó. O curso. É isso aí, ó, gordão, tem que fazer lá, ó. Ele emagreceu. Você viu o que ele falou? Não, o Conrado. Sim, Conrado era uma baleia. Caramba, foi na raça. Conrado era uma baleia. Não tirava a camisa. Opa. Alô, Sorrentino, chama nós no Insta. Valeu, Sorrentino. Um abração.